Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o nosso tema hoje é principais pontos sobre a lipoproteína azinho. Pessoal, nós tivemos recentemente a publicação no Lancet de um artigo de revisão falando somente sobre lipoproteína azinho, inclusive o papel desse marcador para a avaliação do risco cardiovascular. E a gente vai discutir tudo isso ao longo desse podcast, mas é bom a gente começar trazendo conceitos, traduzindo principalmente para quem não está muito familiarizado com essa lipoproteína. Eric, traduz pra gente assim, o que é a lipoproteína azinho? Azinho, né? Azinho. O A minúsculo. Bem, pessoal, a gente conhece a molécula muito bem, a molécula do LDL, né? O LDL bem mais famoso, aí há muito mais tempo do que a lipoproteína azinho, né? Que possui, aquela lipoproteína que possui no seu núcleo os lipídios, principalmente colesterol, um pouco de triglicerídeo, mas o que prevalece é o colesterol e fosfolipídios, para que essa gordura seja transportada, que é a função da lipoproteína, transportar a gordura através de um meio hidrossolúvel, né, que é o meio sérico. Então, na superfície dessa lipoproteína, a gente tem geralmente proteínas chamadas apoproteínas. A principal apoproteína do LDL é a ApoB. Né? Então, geralmente, a gente associa a ApoB a um risco cardiovascular maior, quando os níveis de ApoB são elevados, exatamente porque ela faz referência a essas lipoproteínas mais heterogênicas, como LDL. Então, a gente tem a estrutura gordura mais central, proteínas chamadas apoproteínas mais periféricas. E por que eu estou falando do LDL para poder falar da lipoproteína azinho? Porque a lipoproteína A, o lipoproteínazinho, nada mais é do que uma molécula de LDL idêntica com a sua ApoB lá, né, que é a chamada ApoB100, né, 100, porque tem 100 aminoácidos, então tem lá a ApoB100, ligada a uma apoazinho, que é uma outra apoproteína. Então, quando você pega a molécula do LDL e liga a essa apoproteína chamada apoazinho, eu tenho a lipoproteína azinho, certo? Mas estruturalmente, a única diferença para o LDL, né, basicamente, né, a principal diferença é essa ApoA, que está ali ligado. E essa ApoA, ela tem uma homologia muito grande com plasminogênio, que a gente sabe que tem aí uma influência importante no sistema de coagulação. Então, ela compete com plasminogênio. E ao competir com plasminogênio, ela acaba tendo uma propriedade protrombótica. Né? Então, a gente sabe que a lipoproteína azinho, ela pode participar do processo de aterosclerose. Essa lipoproteína azinho, ela é sintetizada tanto no fígado como no intestino, a partir de fatores genéticos. Então, a determinação dela não é ambiental. Então, não é porque o paciente é sedentário, porque ele está comendo muita gordura, vai ter lipoproteínazinha lá. Não. Isso é uma determinação genética e, por isso, na mesma família, você pode encontrar mais de um membro com lipoproteínazinho elevada. Excelente, Eric. Isso. Vou aproveitar aí seu spoiler, já que você falou de uma ação protrombótica, favorecendo a aterosclerose. Luciano, qual é o papel da lipoproteína azinho realmente enquanto marcador de risco cardiovascular? Qual é a relação dela em relação a eventos cardiovasculares ateroscleróticos? Então, o que a gente tem mais estabelecido com lipoproteína azinho, e realmente a gente fala azinho, quem for para escutar um americano falar, ele fala lipoprotein little whey. Little whey. Então é azinho mesmo, né? Um A pequeno. Então, assim, a gente tem estudo mais em relação a marcador, como você acabou de falar, entendeu? A gente não tem estudo de intervenção, não tem estudo mostrando que você vai ter alguma redução de desfecho, alguma coisa nesse sentido, mas foi visto que pacientes que tinham essa lipoproteína azinho em níveis mais elevados teriam uma maior associação com diversos desfechos cardiovasculares. Tanto com AVC, como em evento cardiovascular aterosclerótico, né, infarto, angina instável. Tem evento até com questão de doença valvular aórtica, com calcificação de válvula aórtica, que é um mecanismo até um pouco não tanto esclarecido. Mas na prática, o que acontece? Além dessa questão dela ter esse efeito protrombótico, né, por inibir o plasminogênio e plasmina, né, que é o que quebra o trombo de fibrina, então você aumenta a possibilidade de trombose. A estrutura do LDL que está ligado ali é de partícula pequena densa, tá? Então, assim,
o tamanho das partículas de LDL da lipoproteínazinho é menor do que o LDL de forma geral. Então é como se você pegasse aquele paciente que a gente fala de síndrome metabólica, de alguns fatores de risco cardiovasculares, que faz com que você tenha mais partículas pequenas e densas, e ele geneticamente, mesmo sem ter esses fatores externos, né, ele já tem pequenas e densas, naturalmente, né? Então, assim, um percentual do seu LDL é de lipoproteínazinho, e esse paciente tem mais partículas que são mais ateroscleróticas. Então, você tem partícula que entra mais dentro do endotélio, que forma mais placa, e que ainda inibe a questão da quebra de trombo. Então, qualquer pequena lesão que você tiver ali vai formar um trombo e não tem um efeito não tem como regredir isso. E ela tem um efeito local, praticamente, porque a partícula está dentro da placa que acabou de romper, né? Não é uma coisa da circulação, é uma coisa quase parácrina ali, né? Dentro da própria placa. Ou seja, não se iludam com esse nome fofo, né? Lipoproteínazinho, ela não tem nada porque ela, na verdade, é uma grande vilã, talvez até pior que o LDL, isso, né? Muito bem. Acho que o grande problema aí é que, para o pessoal entender, é que uma vez identificando ela alta, a gente ainda não tem uma intervenção específica para ela. Né? A gente não vai conseguir... Nem tem uma recomendação ainda, embora assim, a plausibilidade biológica, né, assim, um ponto de vista, você diz, não, você tem uma partícula pequena e densa, que ela é mais heterogênica, e ela ainda é protrombótica, então se eu reduzir, vou diminuir o risco. É a lógica. A lógica é essa, mas a gente já viu várias coisas. Se eu aumentar o HDL, eu vou diminuir o risco. Mas ao aumentar o HDL com um medicamento, que a gente já viu, não reduz o risco. Então, assim, a gente precisa de realmente... A gente vai falar ainda hoje, mas quando tem alguns agentes que atuam nisso aí e que vai ter algum desfecho. Tem alguns subestudos, por exemplo, algumas drogas. Por exemplo, e PCSK9 pode diminuir um pouco, mas não se conseguiu determinar que existe benefício. Por exemplo, se eu pegar 100 pacientes, 50 reduziram a lipoproteínazinho, 50 não reduziram. Os que reduziram vão ter menos desfecho que eu não reduzi. Não tenho essa informação, não consegui esse dado. Isso já tentou ser analisado, não tem um estudo desenhado para isso, obviamente, mas na subanálise do Odyssey e do Fourier já foi tentado fazer e não viu esse. Ou seja, já vou fazer um link com o que eu sei que Ícaro vai perguntar. Se você tem uma lipoproteínazinho alta, não adianta ficar repetindo ela de rotina toda vez que o paciente fazer exame, porque não tem o que a gente fazer ainda para ela baixar. Ela não vai baixar com mudança de estilo de vida, ela não vai baixar com os medicamentos que a gente tem padrão, né, Ícaro? Perfeito, ela vai nos dar uma informação sobre a estratificação de risco cardiovascular daquele paciente. Isso. E aí vem a questão, quando eu devo solicitar lipoproteínazinho? Se a gente tivesse uma vinheta de polêmica, alerta polêmica, né, controvérsia, essa vinheta iria rodar agora, porque com certeza. Cada diretriz fala uma coisa diferente. A gente tem a diretriz europeia, da Sociedade Europeia de Aterosclerose, que fala o seguinte: todos os adultos, pelo menos uma vez na vida, devem ter a sua lipoproteínazinho avaliada quando for ali fazer o seu exame de perfil lipídico de rotina, digamos assim. E na infância, se houver uma história familiar de doença aterosclerótica precoce. Luciano, o que é que você acha dessa recomendação? E você já viu outras recomendações diferentes? Exato. Veja, o sentido que a gente discutiu até agora é exatamente esse, né? A gente viu que é um marcador de risco cardiovascular. A gente viu que as intervenções terapêuticas que podem eventualmente reduzir ou aumentar o nível de proteínazinho não vão modificar sua eficácia em aumentar ou reduzir desfecho pela lipoproteínazinho. Então, não tem uma relação direta entre desfecho e nível de lipoproteínazinho. Mas, o paciente que tem lipoproteínazinho alta é um marcador de maior risco cardiovascular, de causa genética, como a gente acabou de discorrer aqui na história. Né? Ou seja, é um paciente que você vai ter ser mais intensivo no tratamento dos fatores de risco modificáveis. Exato. Porque ela você não vai conseguir modificar. É então, mais ou menos... É prognóstico. Isso. É um fator mais prognóstico, né? Você chegou ali, tem, não tem, e pronto. Então, assim, pensando dessa maneira, o mais lógico seria seguir realmente essa recomendação, de você dizer, vou dosar se o paciente tiver um histórico familiar forte. Vou dosar na infância, até porque esse paciente também deveria fazer suas avaliações de perfil lipídico já na infância, porque ele, teoricamente, quem tem evento cardiovascular precoce tem alguma condição genética, pode ter alguma condição genética associada. A gente ainda não decifrou todos esses exomas e metabolomas da vida, né? Então, assim, se você tem na sua família, seu pai teve um evento cardiovascular com menos de 50 anos, 55, né, a ponto de corte que se usa. Então, se você tiver esse evento,
tem alguma coisa ali que pode aumentar seu risco cardiovascular. Então vale a pena você avaliar cedo, por quê? A placa está sendo formada desde a adolescência. Então, se você já tem um marcador de que seu risco cardiovascular é maior, daquela criança, o risco cardiovascular é maior, talvez você devesse ter mais cuidado em relação a possíveis intervenções, não necessariamente medicamentosas, mas de cuidado com a alimentação, de estilo de vida. Prevenção de obesidade. Óbvio, para você tentar diminuir o risco cardiovascular, diminuir os outros fatores associados ao risco cardiovascular, porque aquela placa já está sendo formada desde sempre, né? Você não vai esperar o paciente chegar numa idade mais avançada e ter vários fatores de risco para dizer, agora que eu tenho tratado. Não, você tem que ter tratado desde sempre, né? Só lembrando aí que está ouvindo a gente, que falou em doença precoce, né, aterosclerótica, lembrar só o conceito, né? Abaixo de 55 anos na mulher e 65 anos no homem. Né? Exato, ao contrário eu disse, né? Homem 55... desculpa, abaixo de 55 no homem, 65 isso, na exato. mulher. Seria esse o perfil de doença cardiovascular precoce. Mas aí você vai entrar nesse conceito. A outra questão é você usar a lipoproteinazinho como marcador naquele paciente que é risco intermediário e que você, ou borderline, depende da diretriz que você usa, e você vai dizer, eu trato ou não trato, eu trato ou não trato. Então, se ele tiver a lipoproteinazinho elevada, é um marcador de risco, eu trato, né? Trata não a lipoproteinazinho, isso é para tratar o LDL. Confesso que era isso que eu vinha fazendo, eu vinha utilizando nessa situação de pacientes de risco intermediário. Veja o nível de controvérsia da história, porque vamos lá, se você tiver um paciente que você está na dúvida se você vai tratar ou não da dislipidemia do paciente, e você dosa a lipoproteinazinho, ela veio alta, você vai indicar o tratamento do paciente. O tratamento que você vai indicar é estatina. E estatina aumenta a lipoproteinazinho, assim, pode ter alguma alteração relacionada a isso. Por que aumenta? Porque você proporcionalmente vai ter um efeito mais interessante nos outros LDL que não lipoproteinazinho. E no que você diminui os outros LDL é como se sobrasse mais para lipoproteinazinho, né? Então, assim, proporcionalmente acaba aumentando, né? E também é controverso. E mesmo assim você reduz risco cardiovascular. Agora, só deixando bem claro que a gente não vai deixar de baixar o LDL. Óbvio. Porque o lipoproteína... Não, mas a gente tem que... hoje em dia a gente deixa muito claro. Tudo pode ser distorcido. Não é um motivo para não baixar o LDL. É só esse ponto que a gente tem que botar na cabeça, é isso. Veja, a informação que a gente tem de lipoproteinazinho é de estudos que já aconteceram, tá? Todos esses estudos de desfecho cardiovascular, com estatina, Júpiter, sei lá, todos os estudos que você for atrás... eles fizeram análise de como era o comportamento da lipoproteinazinho em paciente usando estatina. E ele viu que alguns pacientes aumentavam a lipoproteinazinho. Mas mesmo aumentando a lipoproteinazinho, reduzia o risco cardiovascular. Então, se você aumenta uma determinada molécula e você reduz o risco, aquela molécula era só um marcador de que aquele paciente tinha talvez, é como você explicou, é um aumento relativo. Isso não está trazendo realmente um risco a mais para o paciente. É você saber assim, aquele paciente que tem lipoproteinazinho alta, aquele subgrupo tem mais desfecho cardiovascular do que o subgrupo que tem lipoproteinazinho baixa. Mas, se eu tratar com estatina e mesmo tratando ele suba mais, eu vou proteger mais do que o que eu não tratei. Exatamente. Então pronto. Então assim, o raciocínio é esse. No fim das contas, o que você tem que fazer? Estatina, você tem que fazer tratamento que reduza desfecho. Você não vai atrás de marcador. O marcador vai dizer se é para tratar ou não. Você já está tratando, então você vai otimizar com as metas que você tem disponíveis para organizar. Atuar naquilo que a gente tem evidência, né? Que a gente consegue mexer. Exato. Então, assim, classicamente a gente vinha solicitando mais desses pacientes que eram classificados como risco intermediário, a gente precisava reestratificar, mas a gente pode também seguir essa conduta de dosar pelo menos uma vez na vida em todo mundo. Né? Sim. Você vai decidir o que é que você vai fazer na sua A recomendação prática. brasileira, ela trata com nível de evidência, né? Então, assim, se você disser, o paciente tem uma história familiar de doença cardiovascular precoce, ele deve checar a lipoproteinazinho, tá? O paciente tem um risco intermediário, você está na dúvida, você pode avaliar a lipoproteinazinho. A gente brinca muito com os verbos aqui, né? Mas é meio isso. Se você tem uma evidência, você vai atrás com mais força, né? E claro, assim, lembrando que embora exista uma recomendação dosar para todo mundo, vamos pensar em Brasil. Jamais isso vai acontecer. Né? A gente no SUS, por exemplo, não vai conseguir sair dosando é só uma vez na vida. A gente não vai conseguir porque a gente não tem acesso. Então, também tem uma questão, se você tiver disponibilidade, se o paciente tiver disponibilidade para fazer, ótimo, você faz pelo menos um. Mas também, se não tiver, você pode deixar aí reservado para aquele de risco intermediário mesmo. E já vai jogar a outra polêmica, que é você dizer o resultado. Você vai fazer o quê, né? Qual o ponto de corte? O que você vai fazer? Qual é? Exatamente esse é o nosso próximo ponto, né? Uma vez solicitada a lipoproteinazinho,
como é que nós iremos interpretar os resultados? A gente tem que ter em mente algumas coisas aqui. Primeiro, Eric já falou anteriormente que ela é geneticamente determinada. Então, a menos que haja alguma situação inflamatória aguda, não espera-se que ocorra ao longo da vida grandes variações do nível da lipoproteína azim. Então, se a gente tem ali uma avaliação inicial que mostra um resultado, eu posso utilizar aquilo para estratificar o meu paciente, não preciso ficar tendo um acompanhamento, principalmente por enquanto, quando a gente não tem um tratamento que reduza ainda essa lipoproteína. E como é que a gente vai interpretar? Vamos lá. De modo geral, entende-se que acima de 30 já começa a haver um aumento de risco, mas é acima de 50 que esses pacientes são realmente classificados como de alto risco cardiovascular. E quanto maior for o valor, maior é o risco. A gente tem, por exemplo, nessa revisão eles discutem que acima de 130 mg por decilitro, o risco do paciente já fica semelhante ao risco de uma pessoa que tem hipercolesterolemia familiar. Mas, de modo geral, a gente tem esse ponto de corte de 50. Então, se você vai pedir ali no consultório para o seu paciente como sendo um estratificador para jogar esse paciente numa categoria de alto risco. E apenas as diretrizes colocam mesmo esse ponto de corte, né, de 50. Mas aí, assim, colocando um pouquinho de molho na história, nesse mesmo contexto, nas diretrizes, eles colocam que você deveria colocar acima do percentil 80, né? Então, assim, ele bota até um percentil meio diferente, porque geralmente a gente usa 90, 95 para estabelecer normalidade, mas ele diz que se tiver acima do percentil 80, deveria ser o ponto de corte para você considerar como marcador de risco cardiovascular. Então, esse número dos 50 é baseado em coortes americanas, europeias, não é baseado em coortes brasileiras, né? Então, assim, não sei como é que vem isso aí. Segunda polêmica, a lipoproteínazinho, se você não pedir a dosagem da lipoproteínazinho, num perfil lipídico normal, ela vai cair dentro da faixa do LDL, pelo tamanho da molécula, etc, etc, etc. Então, se você pedir um perfil lipídico normal, a faixa onde você verificaria a lipoproteínazinho é dentro do LDL. Tá? Não vai cair. É dosado junto, né? Isso. O LDL, aquele valor do LDL tem um pouquinho de lipoproteína. Tá calculando, né? Porque assim, a gente sabe que muito laboratório calcula só o LDL. Mas tá ali assim, dentro, a lipoproteína. Tá dentro daquela faixa. Então, esse dado que você acabou de dizer, se tá acima de 130, lipoproteínazinho, porque a gente falou que é pequena e densa. Então, imagine que você tem um paciente, o perfil seria um paciente, por exemplo, diabético, metabólico, que está com LDL acima de 130. Lógico que ele tem um alto risco cardiovascular, porque esse tipo de partícula é pequena e densa. Se está 130, lembrar que ele ainda tem LDL que não é lipoproteínazinho. Então, se a lipoproteínazinho está 130, o LDL dele tá bote para lá, entendeu? Assim, tá muito mais alto do que isso. Então, ele tem um LDL alto com partículas pequenas e densas. Óbvio que ele tem um risco cardiovascular aumentado, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa conta. Lógico que esse 130 não entra integral. O pessoal faz uma conta ali de 15%, 20%, dependendo da referência. Como se 130 de lipoproteínazinho. Aí você faria ali 30% disso, então daria uns 40% do LDL e era lipoproteínazinho, vamos dizer assim. Entendeu? Então é outra utilidade também que às vezes o pessoal usa. É esse paciente que você tem um LDL moderado, de alto risco, tem um LDL, você botou estatina e não baixa o LDL, ou baixa menos do que o esperado. Tá? A primeira hipótese, a segunda hipótese, a terceira hipótese é que o paciente não está usando o remédio. Sempre né? Assim, o pessoal briga comigo, mas sempre é o paciente que talvez não esteja usando. Mas outra hipótese é que ele tenha muita lipoproteínazinho e que aí, como a lipoproteínazinho não baixa tanto, aí o LDL do paciente também não baixa tanto por causa da lipoproteínazinho que está no meio do LDL. Então é uma situação que talvez também, assim, se você quiser otimizar seus recursos, você pega um paciente que tem um LDL que não está respondendo bem, vale a pena você dar uma checadinha para ver se ele não tem uma lipoproteínazinho alta e até alertar ele, meu filho, seu risco é maior. Muito bem, quem está acompanhando a gente agora já aprendeu então o que é a lipoproteínazinho, qual é o papel dela em relação à estratificação de risco cardiovascular do nosso paciente, quando solicitar, como interpretar os seus resultados. Mas falta saber qual é o real impacto das terapias que nós temos atualmente disponíveis, como estatina, inibidor de PCSK9, sobre os níveis dessa lipoproteína e também o que a gente tem de terapias futuras para reduzir esse marcador. Se você quiser conferir a versão completa desse podcast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA, Endocrino Papers. Eu, professor Luciano, professor Eric, te esperaremos lá. Até mais!